Acho que então vamos falar das indicações de marca-passo, que aí você já comentou de sintomas e prognóstico, mas vamos começar a dar um exemplo aí para o pessoal, pelo menos o pessoal já tem uma noção. Óbvio que tem uma diretriz muito boa de 2023 aí, da Sociedade de Cardiologia Brasileira, cai na prova do TEC, né? Vale a pena lembrar, né? Até uma diretriz recente. Então, Rodrigão, vamos passar então as principais indicações de terapia de bradicardia com marca-passo para o pessoal aí de casa. Vamos lá. Primeiro, essa diretriz é muito boa, de 2023, vários colegas fizeram parte da descrição. Tem a diretriz europeia de 2021, que também é excelente, recomendo vocês, da Sociedade Europeia de Cardiologia. Mas o racional dessas diretrizes é muito parecido e envolve esse racional básico, né? Então, por exemplo, um paciente que tem uma bradicardia sinusal em que eu afastei causas reversíveis, né? Então, a gente chama isso de disfunção do nó sinusal, né? Se o paciente tem algum sintoma atribuído à bradicardia, o nome muda para doença do nó sinusal, né? Quando que eu vou indicar marca-passo nesse cenário? Basicamente, se você tem a bradicardia, tem algum sintoma que você consegue correlacionar muito bem com a bradicardia, o sintoma, a causa é não reversível, como a gente já viu, está indicado o dispositivo. Tão simples quanto isso. E aí, para ficar na suspeita, né? Bradicardia, incompetência cronotrópica, pausa sinusal também, pode ser. A doença do nó sinusal tem um espectro no eletrocardiograma muito amplo de manifestações. Braditaque. Uma dessas que o José falou, incompetência cronotrópica. Então, o paciente tem uma dificuldade de aumentar a frequência cardíaca no esforço e no teste ergométrico você vê que ele tem um sintoma limitado por isso. Também uma indicação possível de marca-passo. Segundo, o paciente tem pausas sinusais no Holter com frequência, né? Especialmente se são correlacionadas a sintomas. Pausas maior do que 3 segundos por pausa sinusal associadas a sintomas é um indicativo de doença do nó sinusal e também tem indicação de marca-passo, né? Fibrilação atrial, síndrome Braditaque é um assunto para a gente conversar na sequência, tomar um pouco de cuidado com esse cenário. Mas enfim, doença do nó sinusal sintomática, que você consegue correlacionar ao sintoma ou que tem uma alta chance do sintoma se correlacionar à bradicardia, você está indicado o implante do marca-passo, geralmente é um marca-passo bicameral, com manobras para minimizar o pace ventricular. A gente deixa o marca-passo basicamente em AAI, tá? É mais ou menos isso que funciona. Maravilha. Outra coisa em relação à doença do nó sinusal, antigamente o pessoal fazia teofilina. Dava teofilina, tem um trabalho que chama Teopace, que comparava teofilina com um marca-passo para doença do nó sinusal. O paciente bradicardia e tal, dava teofilina para aumentar a frequência cardíaca. Teofilina, para quem não sabe, é o que tem no chá preto, que é um remédio que aumenta a frequência cardíaca. Ou colocar o marca-passo, e a gente viu nesse trabalho que os pacientes que no grupo teofilina, por exemplo, não tiveram uma mortalidade em relação aos pacientes que tiveram marca-passo. A doença do nó sinusal, ela não aumenta a mortalidade do paciente, mas ela aumenta a morbidade. O paciente tem uma chance maior de ter síncope, de ter dispneia aos esforços, quando ele é tratado sem o marca-passo na doença do nó sinusal. Acho que isso é importante lembrar, porque às vezes o médico pega um laudo de Holter, por exemplo, e fica assustado, né? Putz, exame compatível com doença do nó sinusal, aí você já pensa, putz, sou nó sinusal, marca-passo, emergência. Vou fazer uma cartinha e mandar o paciente para o pronto-socorro agora para implantar marca-passo. Calma. É uma indicação que não vai reduzir mortalidade, mas vai melhorar sintoma. Exato. Então, claro que a gente quer resolver a vida do paciente o quanto antes, mas não é para nem você se desesperar, né? Senão você vai desesperar o paciente também. Isso é muito importante. Se você entender esse conceito, você vê que como a doença do nó sinusal ela não aumenta oficialmente a mortalidade, colocar o marca-passo só vai fazer sentido se o paciente tiver algum sintoma atribuído. Porque esse é o objetivo, é melhorar a qualidade de vida, é melhorar o sintoma. Então, o paciente tem a bradicardia sinusal só e está assintomático seguindo a vida dele, dá para você ficar tranquilo. Ele não tem um risco maior de encrencas, a gente já sabe disso. Às vezes até mesmo um paciente que já tem uma vida mais limitada, é um paciente, enfim, que acamado, dependente para BVD, às vezes até vale a pena você ponderar até a proporcionalidade, porque é um procedimento cirúrgico, envolve algum risco de sedação e analgesia. O implante do marca-passo não é um procedimento de alto risco, não, mas o marca-passo em si também pode causar problemas por tabela, se estimula ventrículo, pode gerar disfunção, infecção e tudo mais. Erosão, então, assim, extrusão. É verdade, a gente tem um exemplo bom. Mas, enfim, o objetivo é colocar em quem precisa. Quem precisa é quem se beneficia, e quem se beneficia é quem tem doença do nó sinusal, em que a bradicardia sinusal não tem causa extrínseca e se correlaciona com um sintoma, pré-síncope, dispneia ou síncope. Maravilha. Então, acho que o segundo grande grupo, pensando em topografar, a gente vai falar agora sobre condução AV ruim. Então, paciente que tem aí talvez um BAV de primeiro extremo aí, maior do que 400 milissegundos, talvez possa se beneficiar, Rodrigo. Condução AV aí, depois falar de BAV de segundo grau e BAVT.
Ótimo. Eu gosto de englobar os BAVs de uma forma geral, né? Para quem não lembra, né? Do ponto de vista eletrocardiográfico, a gente divide os bloqueios atrioventriculares em 3 grandes grupos, né? O bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que tem um intervalo PR longo, né? O bloqueio atrioventricular de segundo grau, que a gente diferencia em bloqueio AV de segundo grau, MOBITS 1. O que é isso? É aquele paciente que tem um intervalo PR que vai progressivamente prolongando até ter uma P bloqueada. E o BAV de segundo grau MOBITS 2, em que é aquele paciente que anarquicamente tem bloqueios dessa onda P sem avisar com antecedência, né? E por último, o bloqueio atrioventricular total, em que a gente tem uma dissociação atrioventricular total. Como é que funciona, né? O primeiro ponto para indicar marca-passo em pacientes com bloqueios atrioventriculares é entender que o que indica o dispositivo não é a apresentação eletrocardiográfica, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um paciente com BAV de primeiro grau, em que eu fico muito preocupado e gostaria de colocar um marca-passo, e eu posso ter um paciente com BAVT, em que eu não colocaria um marca-passo. O que define o implante do dispositivo não é a apresentação no eletrocardiograma. Às vezes a gente aprende de um jeito diferente na cardiologia, né? Do tipo assim, BAV de primeiro grau é do bem, BAV de segundo grau MOBITS 1 também é do bem, o de segundo grau MOBITS 2 é do mal, e o BAVT, o BAV 2/1, o BAV avançado também é do mal. Não é bem assim que funciona, pessoal. O que define a gravidade do problema é o nível do bloqueio que a gente consegue ver lá no estudo eletrofisiológico. A gente chama de bloqueios suprarricianos, quando a doença no sistema de condução ela é do nó atrioventricular, ela é suprarriciana. E a gente chama de bloqueios infrarricianos, quando o bloqueio acontece abaixo do nó AV no sistema His-Purkinje, né? A gente sabe que os bloqueios que acontecem abaixo do nó AV no sistema His-Purkinje são bloqueios que têm um comportamento mais imprevisível, são menos responsíveis a manobras autonômicas de aumento do estresse adrenérgico ou não, e podem se correlacionar com desfechos mais graves a longo prazo, BAVT com escape baixo, né? Já os bloqueios suprarricianos, eles costumam ter um comportamento mais benigno. Então, a gente tem uma resposta vagal, uma modulação vagal, e a maioria das vezes o escape não é baixo. Então, o que define a gravidade de um bloqueio, Zé, eu te diria que é não a apresentação do eletro, e sim o nível de bloqueio, né? E é óbvio, a gente consegue extrapolar do nosso eletro algumas informações para chegar nessa informação final. Então, por exemplo, um paciente que tem um BAVT, na maioria das vezes ele vai ter uma doença do sistema de condução infrarriciana. Então, na maioria das vezes ele vai ter indicação de marca-passo. Nem sempre. Exemplos, o BAVT congênito, é um paciente que tem um BAVT de causa suprarriciana. O BAVT num paciente que faz um tilt test positivo, ele tem um BAVT eventualmente também, mas é vagal, 100% vagal. O paciente que tem à noite, num holter, com holter com um BAVT, entre aspas, na noite, na maioria das vezes tem um componente vagal, é causado por um fator extrínseco e a gente não precisa colocar marca-passo nesse tipo de paciente, porque o problema não é infrarriciano. Já um paciente que tem, por exemplo, um BAV de segundo grau, MOBITS 2, com uma doença de Chagas, ou então com uma miocardiopatia isquêmica, um doente que tem uma doença intrínseca do sistema de condução, o marca-passo vai se encaixar, preventivo até, porque se ele piorar esse sistema de condução, a gente pode ter alguma encrenca, né? Então, o racional lógico e básico funciona dessa forma, tá? Eu diria que o BAV avançado, digamos assim, e os BAVs MOBITS 2 e os BAVTs têm uma chance muito maior de serem doenças infrarricianas e por isso que na maioria das vezes eles vão acabar ganhando marca-passo. E vice-versa, já os BAVs de primeiro grau, MOBITS 1, tem uma chance muito maior de ser uma doença suprarriciana, tem um comportamento benigno e na maioria das vezes não vão precisar de um marca-passo, mas isso não é uma verdade absoluta, o que define, olha, é a nossa perspectiva do nível de bloqueio em questão. E entender o contexto global ali, né, da evolução dessa doença.